Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à área do médico. Meu nome é Natália Dornelas, eu sou cardiologista e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre parada cardiorrespiratória, o que mudou com a nova diretriz da American Heart Association, publicada agora em 2015. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre suporte básico de vida. Nas aulas subsequentes, nós vamos falar sobre suporte avançado de vida cardiovascular, cuidados pós-PCR e situações especiais de ressuscitação cardiopulmonar. Então, vamos iniciando agora essa nossa primeira aula. Essa diretriz de 2015 ela é uma atualização da diretriz de 2010, onde foram abordados apenas aqueles pontos em que surgiram novas evidências ou temas controversos. Não foram abordados todos os pontos da diretriz de 2010. Essa atualização de 2015 ela é baseada nas recomendações da IUCOR, que é a Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação, e com essa publicação dá-se início a uma nova era para as diretrizes da American Heart Association, que, ao invés de ser atualizada a cada 5 anos, como vinha acontecendo até então, passa a ser realizada uma atualização contínua, onde os tópicos revisados são publicados online no site da American Heart Association. O objetivo disso é inserir na prática clínica, de forma rápida, as modificações baseadas nas novas evidências científicas. Começando com o suporte básico de vida. O suporte básico de vida ele é definido como um conjunto de ações, de procedimentos e técnicas aplicados no primeiro atendimento à vítima de parada cardiorrespiratória. Então, o suporte básico de vida ele é a base para salvar a vida de uma vítima de PCR. Numa parada, é fundamental o seu reconhecimento rápido, o acionamento do serviço médico de emergência, o início das compressões torácicas de forma rápida e a desfibrilação precoce com o uso do DEA. Então, esse encadeamento de ações é fundamental para o sucesso de uma RCP. Pensando nisso, a American Heart Association ela já vem apresentando nas suas diretrizes a cadeia de sobrevivência, que nada mais é do que a representação gráfica desse encadeamento de ações. Agora, na diretriz de 2015, a American Heart Association ela passa a apresentar 2 cadeias de sobrevivência, uma para PCR extra-hospitalar e outra para PCR intra-hospitalar. A cadeia de sobrevivência da PCR extra-hospitalar tem os elos de forma semelhante à que foi apresentada em 2010, sendo o primeiro elo reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, segundo elo RCP imediata de alta qualidade, terceiro elo rápida desfibrilação, quarto elo serviços médicos básicos e avançados de emergência e quinto elo suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Na PCR intra-hospitalar, a American Heart Association coloca como primeiro elo vigilância e prevenção, somando aqui a importância da vigilância, do reconhecimento dos primeiros sinais de deterioração clínica aguda do paciente e, com isso, os profissionais de saúde, eles acionam o time de resposta rápida que vai realizar as medidas para evitar que o paciente evolua para uma parada cardiorrespiratória. Com relação ao algoritmo do suporte básico de vida simplificado, não houve grandes modificações em relação ao apresentado pela American Heart Association em 2010. Então, o primeiro ponto é verificar a segurança do local. Segundo ponto, checar a responsividade da vítima. Se a vítima não responde, deve-se gritar por ajuda e acionar o serviço médico de emergência. Aqui, a American Heart Association coloca a possibilidade do uso do celular para que o socorrista chame o serviço médico de emergência sem precisar sair do lado da vítima. Se nós temos um socorrista leigo não treinado, é fundamental o papel do atendente, que vai ajudar a identificar respiração anormal ou gasping, identificar uma possível PCR e orientar o leigo não treinado a iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, que nesse caso vai ser apenas com compressões torácicas. Caso nós temos um socorrista leigo não treinado, a RCP vai ser com compressões e ventilações de resgate, numa proporção de 30 compressões para 2 ventilações de resgate. E ele vai usar o DEA assim que ele estiver disponível.
O algoritmo para profissionais de saúde no suporte básico de vida, os primeiros passos são semelhantes ao algoritmo para o socorrista leigo. Então, primeiro ponto é verificar a segurança do local. Segundo ponto, checar a responsividade. Se a vítima não responde, vamos gritar por ajuda e acionar o serviço médico de emergência, aqui no caso, podendo ser pelo uso do celular, e a seguir obter um DEA. Depois, deixa eu só voltar aqui. Depois, nós vamos checar respiração e pulso de forma simultânea. Aqui, a American Heart Association, ela chama a atenção do socorrista profissional de saúde verificar respiração e pulso de forma simultânea para que abrevie-se o tempo dessa etapa e diminua o tempo para o início da primeira compressão torácica. Outro ponto que a American Heart Association coloca é a flexibilidade para acionar o serviço de emergência. Então, o profissional de saúde, quando está checando a responsividade da vítima e quando ele vai gritar por ajuda, ele pode verificar respiração e pulso antes de acionar o serviço médico de emergência. Com isso, a American Heart Association quer colocar o algoritmo de forma mais dinâmica, ao invés do profissional de saúde realizar o algoritmo passo a passo de forma mais demorada. Então, se nós temos uma vítima que respira normal e tem pulso, o socorrista ele vai monitorizar a vítima até a chegada do serviço de emergência. Caso a vítima não respire normal, mas tenha pulso, vai-se administrar as ventilações na proporção de 1 para cada 5 a 6 segundos e a cada 2 minutos vai-se checar o pulso. Se existe a suspeita de overdose de opioides, administra-se naloxona. Se a vítima não respira, tem apenas gasping e não tem pulso, vai-se iniciar a RCP e usar o DEA assim que ele estiver disponível. Aqui, a American Heart Association, ela chama a atenção para uma RCP de alta qualidade, que agora, em 2015, ela coloca como uma RCP de alta qualidade uma frequência de 100 a 120 por minuto, profundidade das compressões de 5 a 6 centímetros, permitir o retorno total do tórax, minimizar as interrupções das compressões torácicas, ou seja, não mais do que 10 segundos, e ventilar adequadamente, que seria uma proporção de 30 compressões para 2 ventilações, e cada respiração será administrada em 1 segundo, provocando a elevação do tórax. O DEA chegando, nós vamos verificar o ritmo. Se o ritmo for chocável, nós vamos aplicar um choque e iniciar a RCP de imediato. Após 2 minutos, o DEA ele vai avisar para parar as compressões, porque o ritmo vai ser verificado novamente. Se o ritmo continua chocável, aplica-se o choque e reinicia a RCP. Se o ritmo não for chocável, vai-se iniciar a RCP e depois de 2 minutos, o DEA avisa novamente a verificação do ritmo. Então, alguns pontos para chamarmos a atenção no suporte básico de vida. Se confirmou a sequência para um único socorrista, CAB, C, compressões torácicas, A, abertura de via aérea, B, ventilações de resgate, sendo a proporção de 30 compressões para 2 ventilações de resgate. Com relação à velocidade para as compressões torácicas, houve uma atualização em relação à diretriz de 2010. Nessa diretriz, se recomenda uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto e, na de 2010, dizia-se um mínimo de 100 por minuto. Foi-se colocado esse limite máximo na velocidade para as compressões porque se observou que, numa frequência de 120 a 139 por minuto, 50% das compressões torácicas eram inadequadas. Numa frequência maior do que 140 por minuto, 70% dessas compressões eram inadequadas. Com relação à profundidade das compressões torácicas, também houve uma atualização, passa a ser recomendada uma profundidade de 5 a 6 centímetros em relação à diretriz de 2010, quando era recomendado um mínimo de 5 centímetros. Esse limite máximo foi estabelecido baseado em um estudo pequeno em que foi visto possíveis lesões, porém não fatais, causadas pelo excesso de profundidade. É difícil
julgar a profundidade da compressão se não temos um dispositivo de feedback durante a RCP. Porém, é importante o socorrista ter em mente que é mais comum a profundidade ser mais superficial do que profunda demais. O uso do naloxone IM por socorristas leigos treinados ou profissionais de saúde, no caso de suspeita de overdose de opioides. Existe sempre um questionamento com relação a realizar RCP antes de aplicar o choque. Com relação a uma PCR presenciada, deve-se usar o DEA o mais rápido possível. As compressões torácicas elas vão ser aplicadas enquanto o DEA é obtido. Numa PCR não presenciada, existe o questionamento do benefício das compressões torácicas durante 1 minuto e meio a 3 minutos antes do choque. Porém, os estudos existentes, eles não mostram alteração no desfecho. Então, o recomendado é chocar assim que possível. Com relação às ventilações durante a RCP com via aérea avançada, o que se recomenda nessa diretriz de 2015 é uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 ventilações por minuto. Não se recomenda mais o intervalo de 8 a 10 ventilações por minuto. A American Heart Association, ela definiu fazer essa modificação para facilitar a realização dessas ventilações. É mais fácil de decorar, mais fácil de executar. Com relação às técnicas alternativas e dispositivos auxiliares para a RCP, nós temos o dispositivo de limiar de impedância, que é um dispositivo que é acoplado ao sistema de ventilação. Aqui, no caso, ele está acoplado à bolsa válvula máscara. Esse dispositivo, ele impede a entrada de ar durante uma descompressão torácica. Então, vamos raciocinar aqui comigo. Durante uma RCP convencional, em que a gente não usa esses dispositivos auxiliares, a gente comprime. Na descompressão torácica, nós temos uma pressão intratorácica mais negativa, o que vai aumentar o meu retorno venoso, aumentando o fluxo para cérebro e coronárias. Quando eu uso um dispositivo que impede a entrada de ar durante a descompressão torácica, eu vou ter uma pressão intratorácica mais negativa ainda, o que vai aumentar o meu fluxo para cérebro e coronárias. Então, o racional aqui, com o dispositivo de limiar de impedância, é eu melhorar a sobrevida naqueles pacientes em que eu vou usá-lo. Porém, os estudos, eles não mostram esse benefício, nem na taxa de retorno de circulação espontânea, nem na sobrevida. Não existe significância estatística mostrando esse benefício. Outro dispositivo que existe é o dispositivo de compressão-descompressão ativa. Esse dispositivo, ele funciona como uma ventosa em que vamos comprimir o tórax e na descompressão, o tórax do paciente ele é puxado ativamente. Aqui, o racional é semelhante ao dispositivo de limiar de impedância, em que eu vou negativar mais ainda essa pressão intratorácica, melhorando o fluxo para cérebro e para coronárias. Os estudos que comparam a RCP convencional com a RCP associando dispositivo de limiar de impedância e compressão-descompressão ativa mostra melhora na sobrevida. E esse outro estudo aqui no Lancet, um estudo randomizado, também mostra melhora na sobrevida quando comparou-se a RCP convencional com a RCP associado à compressão-descompressão ativa e dispositivo de limiar de impedância. Então, a diretriz de 2010, ela não recomenda o uso rotineiro do dispositivo de limiar de impedância como adjuvante durante a RCP convencional, mas a combinação do dispositivo de limiar de impedância com a RCP de compressões e descompressões ativas pode ser uma alternativa razoável para a RCP convencional em ambientes com equipamentos disponíveis e pessoal devidamente treinado. Com relação aos dispositivos mecânicos para compressão torácica, nós temos o dispositivo de pistão e o dispositivo de banda. Os estudos eles não mostram melhora na sobrevivência quando esses dispositivos são utilizados e quando são comparados com as compressões manuais.
Então, a diretriz coloca que as compressões torácicas manuais continuam sendo o tratamento padrão para a PCR. No entanto, estes dispositivos podem ser uma alternativa razoável para a RCP convencional em ambientes específicos em que a administração de compressões manuais de alta qualidade pode ser um desafio ou perigosa para o profissional, como, por exemplo, disponibilidade limitada de socorristas, RCP prolongada, RCP em ambulância em movimento. Com relação à RCP extracorpórea, ela requer canulação de emergência de grandes artérias e veias. É um processo complexo que precisa ter um time altamente treinado, equipamentos especializados e um suporte multidisciplinar. Não existem ensaios sobre a RCP extracorpórea. As séries de casos que existem, elas têm critérios de inclusão e exclusão rigorosos. E o que a diretriz coloca é que a RCP extracorpórea pode ser uma alternativa para a RCP convencional para determinados pacientes em que tenham uma PCR cuja etiologia suspeita seja potencialmente reversível. Então, resumindo, o que mudou com a nova diretriz da American Heart Association de 2015 com relação ao suporte básico de vida? A cadeia de sobrevivência, que passa a ser 2 cadeias de sobrevivência, o uso do celular, que é chamado a atenção dessa possibilidade do uso do celular para evitar que o socorrista saia do lado da vítima, a frequência das compressões torácicas, que passa a ser recomendada de 100 a 120 por minuto, a profundidade das compressões torácicas, que passa a ser recomendada de 5 a 6 centímetros, o naloxone, podendo ser usado no caso de socorristas leigos treinados ou profissionais de saúde, pensando-se em overdose de opioides, e com relação às técnicas alternativas e dispositivos auxiliares para a RCP, elas não são recomendadas de forma rotineira, sendo o dispositivo de limiar de impedância e compressões e descompressões ativas os dispositivos que têm uma maior evidência para o seu uso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês continuem acessando os outros conteúdos do site. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. E até uma próxima aula. Tchau, tchau.